Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Jarbas Tomaszewski, sou editor-chefe do Diário Popular e iniciamos essa live que o jornal passa a realizar a partir de agora com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, professor Pedro Curialau. Bom dia, professor, obrigado pela encontrar um momento na sua agenda para conversar conosco sobre um assunto que não pode ser outro, né? A pandemia em Pelotas e na Zona Sul. Nós estamos também com a presença dos jornalistas Vinícius Perassi e Michele Ferreira para esses 45 minutos, uma hora de conversa, no máximo, que a gente vai ter com o reitor. Professor, obrigado novamente pela sua participação, e eu quero iniciar essa conversa com o senhor querendo saber se é possível que o senhor nos responda por que nós chegamos nesse cenário em Pelotas e na Zona Sul. Esse é, de fato, o pior momento da pandemia aqui em Pelotas, né? Se é possível explicar por que nós chegamos nesse cenário, nessa situação. Bom dia. Bom dia, Jarbas, bom dia, Michele, bom dia, Peraça. Uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema aí tão caro para todos nós. E eu vou começar respondendo de uma forma bem direta. Por que nós chegamos nesse ponto? Nós chegamos nesse ponto por culpa do vírus. A gente tem que sempre manter uma certa tranquilidade para se manifestar, porque, na verdade, o grande inimigo é o vírus. O vírus porque não chegou em Pelotas com essa intensidade. Chegou em Pelotas, chegou na Alemanha, chegou na China no começo, então nos Estados Unidos. Então o vírus chega em tudo que é lugar. E, infelizmente, ele chega e tem ceifado muitas vidas nessa passagem. Claro que nós temos lugares que adotaram políticas muito bem feitas e que fazem com que o vírus tenha uma gravidade muito menor, especialmente os países do lado oriental do mundo. Então, por exemplo, nós temos exemplos na Coreia do Sul, que é aquele programa de rastreamento de contatos espetacular. Então, cada caso gera uma busca ativa por todas as pessoas com as quais aquela pessoa teve algum contato. Todo mundo é testado para identificar rápido e evitar que o vírus circule. A Austrália além disso, tem umas restrições de fronteira muito fortes. Então, assim, esses lugares têm resultados muito melhores do que o mundo do lado de cá, todo o mundo ocidental. Agora, no nosso caso, vamos parar de falar de longe, vamos falar de Pelotas. A verdade é que nós, no começo da pandemia, acertamos muito. Pelotas parou cedo. A UFPEL foi a primeira federal do Brasil a parar. Lá em março nós paramos as aulas, nós restringimos muito a circulação, todos nós juntos. E lá por março, abril e até eu diria maio, o nível de circulação do vírus em Pelotas foi muito baixo. O que era uma boa notícia. Acontece que houve a necessidade de reabrir algumas atividades, e eu não vou entrar no mérito de dizer que foi um erro grosseiro, porque infelizmente as atividades tinham que em algum momento voltar, mas a reabertura das atividades, e aí vamos lá, maio, junho, julho e talvez até setembro, não gerou um aumento descontrolado dos casos. O que gerou o aumento descontrolado dos casos foi o que aconteceu depois, basicamente outubro e novembro. Aí foi eleição municipal, calor, feriado, a gurizada abandonando as medidas de controle. E aí sim, pela primeira vez, nós tivemos em Pelotas aquela curva no formato quase vertical que a gente viu em outros lugares do mundo. Então, na prática, Pelotas vinha lidando bem com a pandemia, eu diria que até setembro, mesmo que, infelizmente, já tivéssemos perdido várias vidas, porque faz parte da pandemia. Aonde estragou? Outubro em diante. E aí tem um pouco de parcela de culpa de eleições, tem um pouco de parcela de culpa da própria população, tem um pouco de parcela de culpa da falta de firmeza nos decretos naquela época, mas também temos que colocar no contexto que nós estávamos em período eleitoral, e o período eleitoral foi desastroso, todo mundo sabia, e teve a questão da diminuição do número de leitos, que eu não faço uma crítica apontando o dedo para a prefeitura, de jeito nenhum. Ao contrário, a UFPEL, inclusive, é corresponsável por isso. A UFPEL chegou a ter 20 leitos e depois só teve 10,
basicamente porque não conseguia manter as equipes, não conseguia ter profissionais para manter todas as equipes abertas. Então, essa tempestade perfeita ao contrário, Jarbas, e desculpa a resposta longa, essa tempestade perfeita ao contrário fez com que agora sim nós chegássemos naquele momento que todos nós tínhamos medo de uma situação de total descontrole. Agora, no final de semana passado, agora a prefeitura tomou algumas medidas restritivas. Normalmente elas demoram 2 semanas para ter algum efeito. Parece que hoje vai voltar a funcionar o comércio, mas várias outras restrições vão seguir. Então a gente espera que agora as pessoas voltem a levar a sério e consigamos controlar essa fase que está muito feia do vírus em Pelotas. Reitor, bom dia. Não sei se a Michele quer perguntar primeiro, Michele. Não, pode falar, Perazzo. Não, Reitor, bom dia. O senhor falou agora há pouco sobre a questão da eleição, que até ali se vinha numa situação relativamente controlada e a partir dali se descontrolou. Sempre que se faz essa cobrança, quando aparece essa cobrança ao poder público, ele se defende dizendo que durante a eleição ele não podia ampliar as restrições, porque isso poderia influenciar, porque, enfim, a candidata Paula era também administradora, ela poderia impedir algumas atividades e isso, de certa forma, inibia a campanha de outros candidatos. Até que ponto isso influenciou essa falta de restrições naquele período? Se teria que ter tido mais restrições? E também um outro ponto que é importante, se essa campanha que os candidatos partiram para a rua, no corpo a corpo, embora um pouco mais discreta, se isso passou à população uma sensação de que, bom, se eles estão fazendo, se eles estão, de certa forma, descumprindo regras de distanciamento e tendo esse contato com as pessoas, a gente também pode, e isso estimulou as pessoas também a se sentirem mais liberadas aí para a rua. Então vamos lá, Perazzo. O tema das eleições é um tema muito complexo, tá? Primeiro, é importante que se diga que a Associação dos Prefeitos, que representa os prefeitos no Brasil inteiro, fez a proposta de cancelamento das eleições. E o Tribunal Superior Eleitoral é que entendeu que só deveria adiar, mas não cancelar as eleições. Então, tem que lembrar dessa história lá atrás, porque efetivamente houve essa necessidade. Houve essa tentativa, pelo menos. Quando chegou as eleições em Pelotas, sempre o meu medo maior, e não é em Pelotas, em todos os lugares, sempre foi da eleição de vereador. Porque a eleição de vereador ela é uma eleição muito menos ideológica, né? A eleição de vereador, existe uma relação mais próxima do candidato com as pessoas, ou uma relação temática, a causa animal, ou a causa da própria linha de trabalho, é alguém da polícia e os policiais tendem a votar mais, ou é alguém do bairro. Então, a eleição de vereador ela exige um corpo a corpo muito forte. E aqui em Pelotas houve esse corpo a corpo muito forte na eleição de vereador. Então, eu estou contextualizando isso para chegar na eleição de prefeito, porque a eleição de prefeito, ela realmente se tornou uma grande dificuldade para qualquer um. Por quê? Claro que no momento que a candidata, que é a atual prefeita, a candidata, se ela propusesse restrições, isso poderia ser visto, olha, está propondo restrições porque sabe que está na frente, porque tem a máquina a favor e está impedindo que os outros façam campanha. Se ela abrisse demais, ela era sujeita à crítica de que, olha, está deixando a pandemia descontrolada. Então, assim, a minha avaliação, e aí eu faço essa avaliação com bastante tranquilidade, porque eu sempre tive, a UFPEL sempre teve uma relação muito institucional e respeitosa com a prefeitura, onde eu acho que passou do ponto foi ali perto do segundo turno, quando a UFPEL, inclusive, fez uma nota se posicionando muito preocupada com o aumento dos casos, aí gerou uma certa polêmica, a própria prefeita no debate disse que a UFPEL estava politizando o assunto, quando ficou agora confirmado que não estava, né? A UFPEL só estava prevendo o que ia acontecer. Então, assim, eu repito, né, Perazzo, a eleição atrapalhou muito, mas se eu tivesse que cravar, até pelos dados que eu via, e que são os dados que todos nós conhecemos, o primeiro turno causou um estrago maior do que o segundo turno. Reitor, então, bom dia. Indo nessa mesma linha, a gente está falando de momentos, né, a eleição como um momento complicador desse cenário.
Em contrapartida, a gente tem um momento agora com festas de final de ano e um verão pela frente, que também é um momento difícil de fazer com que essa comunidade permaneça em casa, né? Como tentar, de que forma se poderia conscientizar a comunidade da importância de ela se engajar no combate ao coronavírus, se até agora algumas pessoas ainda não entenderam isso. Então, como fazer esse processo de agora em diante? Olha, Michele, então eu vou seguir na linha da tua primeira frase. Eu vou dizer que não é só o verão, não são só as festas de final de ano, são as festas de final de ano deste ano e o verão após este ano. Porque isso torna a situação muito pior. Porque um verão qualquer é uma coisa, mas um verão seguido de um ano de tanta dificuldade é outra coisa. Então, este verão é particularmente preocupante. Eu acho que a forma da gente trabalhar com isso é trabalhar com a questão da vacinação. Porque, vamos falar a verdade, nós sempre quisemos ter uma luz no final do túnel, né? E nós temos agora. Nós temos uma luz no final do túnel, palpável, que a gente, Jarbas, não só enxerga, a gente enxerga, sabe que tem gente que já chegou lá, tem gente que está vacinando a sua população. Então, assim, eu acho que tudo que a gente quer é que chegue a vacina e que a gente comece a aplicar a vacina na população. Quando isso acontecer, o coronavírus não vai ser coisa do passado, porque ele vai seguir circulando por muito tempo, mas pelo menos esta situação de descontrole nunca mais vai acontecer. Então, eu acho que é isso, né, Michele? É trabalhar com essa ideia. Todo mundo sabe que está todo mundo cansado, tem muita gente com prejuízos econômicos consideráveis, e aí eu já vou até falar sobre isso, né, Michele? Quantas vezes, quando eu faço uma postagem com a minha posição científica sobre um assunto, o primeiro comentário que vem é muito fácil falar para o senhor que tem o salário garantido na conta no final do mês. É verdade, essa é uma característica da minha profissão como professor universitário, que efetivamente é isso. Eu não posso dizer para as pessoas, não, é mentira. Não, é verdade, o meu salário durante toda a pandemia seguiu caindo na conta. E eu sei que tem pessoas que estão passando por imensas dificuldades, aqui em Pelotas também, inclusive pessoas vinculadas diretamente a mim. Por outro lado, nós temos uma luz no final do túnel, e a luz no final do túnel é a vacinação. Então eu acho que a gente precisa fazer os sacrifícios necessários agora, investir muito na campanha de vacinação, e eu acho que Pelotas pode também, assim como outros lugares, tomar protagonismo nisso, começar a negociar e tentar obter, até nem que seja para pressionar o governo federal, para que tenha logo vacina aqui em Pelotas para toda a nossa população. Eu não sei se o senhor pode também fazer um comentário, reitor, sobre de que forma Mas o senhor está vendo chegar a vacina, os preparativos. Reitor, o senhor acredita que sejam necessárias medidas mais... Então eu vou começar respondendo para o Jarbas, porque eu vi que o Jarbas entendia a pergunta dele, e aí a Michele, não sei qual das duas conexões que está um pouco ruim. Mas vamos lá. Até a chegada da vacina, nós vamos precisar ter restrições. Vamos precisar ter restrições. Especialmente passado o Natal, muito provavelmente nós vamos entrar numa nova fase de restrições, talvez até graves. Graves que eu digo fechamento forte, que nem foi esse final de semana. E aí a gente vai seguir monitorando os casos diários e as internações. Tem uma notícia que não é ruim, é que é o seguinte, é pouco provável que esse aumento descontrolado que nós estamos observando agora entre janeiro. Em nenhum lugar isso acontece. Se pegar Manaus, que foi o lugar mais descontrolado, sobe e desce. Tem que subir e descer pela dinâmica da pandemia. Então, assim, eu acho que vamos precisar, antes da vacina, ainda ter restrições, Jarbas, mas eu acho que essas restrições elas vão diminuindo a partir de janeiro, com a diminuição gradual do número de casos novos e de internações, que deve acontecer aí. Primeiro os casos e depois as internações devem diminuir ao longo do mês de janeiro. Reitor, chama a atenção muita gente não consegue entender sempre que se justifica o critério técnico para adotar as restrições, né?
Geralmente todos os governantes, isso não só em Pelotas, no estado se adota esse discurso, em nível federal se adota, que as restrições são baseadas em critérios técnicos. Aí a gente lembra que lá em agosto, a prefeitura chegou a decretar um lockdown ali, tentou manter esse lockdown, a justiça acabou entrando em campo, mas se tentou fazer um lockdown ali, a cidade parou por 4 ou 5 dias, se não me engano. E naquela época se dizia que a situação era muito grave, enfim, se tinha ali 50 casos por dia, na média, fazendo uma média a grosso modo. Hoje se tem aí de 200 a 300 casos por dia, e não se fala em lockdown, e as restrições talvez sejam menores do que naquela época. Como é que o senhor enxerga esse tipo de critério, o senhor como epidemiologista também, que embasa muitas vezes essas decisões tomadas pelos governos, de que no momento da pandemia que não era tão grave, se tinha muitas restrições, e agora, num momento bastante grave, onde faltam leitos, as internações aumentam, muitos casos por dia, não se tem tantas restrições como naquele período? Qual é o critério técnico que, se é que existe, para embasar esses dois momentos? Olha, Peraz, tocasse aqui num tema que eu acho que é um tema importante, que é, em primeiro lugar, o quanto que os governos se embasam na opinião da epidemiologia de Pelotas. Não pode se criar muita fantasia. Teve uma época que o pessoal dizia, o governador só ouve o reitor, é um absurdo. O governador, eventualmente, conversamos em situação de eventos, mas nunca tivemos um contato, uma ligação, eu e ele, para conversar sobre o que fazer sobre a pandemia. Nunca, nenhuma vez. E aqui em Pelotas, não. Com a prefeita, várias vezes a gente conversou sobre ideias específicas. Ontem mesmo nós conversamos sobre a questão da ampliação do horário como uma alternativa para diminuir a aglomeração. A prefeita me ligou, a gente conversou, foi uma conversa muito boa, como sempre tivemos ao longo desses 4 anos de cogestão, a prefeita e eu na reitoria. Agora, Peraz, a verdade é que a ciência tivesse sido ouvida no Brasil, a situação seria completamente diferente. Por quê? Quais são as duas coisas principais que nós falamos? A primeira, testagem em massa, rastreamento de contatos. Isso nunca foi feito no Brasil. Nunca, em nenhum lugar. E isso é o que mais funciona. Então eu tenho dado o exemplo concretamente do meu pai e da minha mãe, que já estão bem recuperados da Covid, até para ninguém ficar preocupado, mas eu tenho citado o exemplo deles para trazer para a pessoa que nos acompanha o que eu quero dizer. Eles foram diagnosticados 1 mês e meio atrás com Covid. Foi recomendado a eles que ficassem em casa e que, devido à idade deles, procurassem atendimento médico, ok. Eles fizeram isso. Mas ninguém perguntou para o meu pai nem para minha mãe com quem que eles tiveram nos 7, 10 dias anteriores ao diagnóstico. E eles, era obrigação ter perguntado isso. Eu estou dando o exemplo deles, mas era para ser para todo mundo. Por quê? Porque se a minha mãe dissesse, olha, anteontem eu tive com a minha irmã, tive com o meu sobrinho, essas pessoas tinham que ser procuradas pela vigilância e tinham que fazer um teste. Porque essas pessoas que não foram procuradas, provavelmente, se contaminadas, estavam contaminando outros porque não sabiam que estavam doentes. Então, se tivessem ouvido a ciência desde o começo, teriam feito rastreamento de contato e não fizeram. E o assunto do lockdown, Peraz, eu vou falar hoje com a calma que talvez eu não tenha tido para falar sobre isso em alguns momentos do passado. A ideia do lockdown era, inclusive, para proteger a economia. E a verdade é que as pessoas surtaram com essa pauta, transformaram isso numa pauta de brapel e não conseguiam sequer entender o que nós estávamos dizendo. O que nós dizíamos? Olha, tu tens, vamos pegar o exemplo aí da Alemanha, ou da Itália talvez seja o melhor de pegar. Tu teve um aumento súbito de casos em fevereiro, março, aí eles fizeram um lockdown muito rigoroso, em junho ou julho, diminuiu muito os casos, ficou praticamente 100 casos na Itália. E aí passou 4 meses, aí infelizmente começou a segunda onda. Só que esses 4 meses, quase 100 casos, reaqueceu a economia da Itália. O que aconteceu aqui? Nós estamos desde março com a economia prejudicada. Por quê? Porque esse abre mais ou menos, fecha um pouquinho, distancia um pouquinho, não resolve para a pandemia. Por isso que a curva aqui em Pelotas e no Brasil inteiro é uma curva longa. Então, assim, tivéssemos ouvido a ciência, nós teríamos
a economia numa situação melhor, muito menos casos e muito menos mortes, e a gente conseguiria proteger a população para a chegada da vacina no começo do ano que vem. Então, assim, é muito difícil dizer, porque a ciência foi pouco ouvida no Brasil e muitas cortinas de fumaça foram colocadas no meio. Especialmente a questão, vamos lá, cloroquina, toda a discussão sobre lockdown, economia, saúde, agora vacina da China, o vírus foi criado na... Então, essas cortinas de fumaça impediram o diálogo saudável entre a ciência e a gestão. Exatamente, reitor. Eu estava olhando aqui matérias anteriores nossas e em junho nós havíamos conversado com o senhor e naquele momento o senhor já defendia um lockdown de 15 dias em todo o país, só que naquele momento o Brasil tinha em torno de 890 mil infectados e quase 44 mil mortes, né? E hoje nós temos mais de 181 mil mortes e quase 7 milhões de infectados no Brasil, né? Então, acredito que se lá naquele momento, há 6 meses atrás, as orientações da ciência tivessem sido escutadas, o cenário hoje seria outro, né? Com certeza. Seria outro cenário, Michele, e eu ainda só vou reforçar esse número que tu apresentasse. Quando tu dizes que tem 7 milhões de casos confirmados no Brasil, a gente sabe pela pesquisa que a própria UFPEL liderou que 7 milhões de casos confirmados significa 40 milhões de pessoas que já tiveram contato com esse vírus. Tem que multiplicar por 6. Então, nós estamos falando em 40 milhões de brasileiros e brasileiras que já tiveram contato com esse vírus. Tivéssemos feito o que a gente sugeriu lá atrás, certamente que nós estaríamos com números muito menores hoje. Então, a situação é essa. E a ideia não é levantar uma plaquinha, eu já sabia, tá, Michele? De verdade não é. Sabe por quê? Porque algumas das coisas que eu dizia, por exemplo, no começo da pandemia, eu também errei. Especialmente sobre a duração da pandemia. Baseado na experiência dos outros países, eu tinha a percepção que a pior fase da pandemia seria de 3 meses. Que é basicamente o que aconteceu nos outros lugares na primeira onda, e aí sim, eu falava que era possível que tivesse uma segunda onda. Foi o que aconteceu na maioria dos países do mundo. Aonde a pior fase não durou só 3 meses é o Brasil. E um pouco dos Estados Unidos em alguns lugares. Por quê? São países que, infelizmente, tomaram decisões muito equivocadas no enfrentamento da pandemia. Reitor, como é que é possível equilibrar o desejo dos setores econômicos da cidade em querer trabalhar e a preocupação do poder público em fazer com que os efeitos da pandemia recuem, porque é complicado, né? Você lidar com esses dois lados, principalmente nesse momento agora, assim, né? Tá faltando mais diálogo, tá faltando um lado ceder um pouco mais, o outro ceder um pouco menos. Se o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Jarbas, então assim, esse é um tema, ontem tivemos discussões acaloradas no comitê científico que assessora a Prefeitura de Pelotas, e que a primeira coisa que eu quero dizer é que isso é muito positivo, que tenhamos discussões acaloradas. É o que se quer. Nós queremos discutir a fundo os assuntos exatamente para que a gente consiga chegar nas melhores soluções. Uma questão que os nossos empresários, mas não só os empresários, mas o povo do comércio tem levantado muito, e eles têm razão nessa argumentação, é de que o comércio, em várias medidas, o comércio se adaptou, o comércio fez uma série de adaptações para evitar um descontrole na circulação do vírus. E tanto foi bem sucedido que no momento que o comércio estava aberto, mas a coisa não estava descontrolada, os números estavam aceitáveis. Maio, junho, julho. Efetivamente, culpar o comércio pelo descontrole da pandemia agora é uma injustiça. E o pessoal do comércio tem relatado isso, e eles têm razão nisso. Por quê? Porque, vamos falar a verdade, todos vocês devem fazer isso. Vamos lá, fui numa farmácia aqui em Pelotas, um mês atrás, ou mesmo que seja semana passada.
Eu me sinto protegido dentro de uma farmácia em Pelotas. Fui no shopping em Pelotas. Eu me sinto protegido no shopping em Pelotas, para falar a verdade. Numa loja no centro, em geral, me sinto protegido também. Agora, aonde que eu não me sinto protegido? Eu não me sinto protegido quando eu vejo o pessoal, a gurizada, fazendo festa na noite, todo mundo sem máscara. Quando o pessoal faz música ao vivo em barzinho e depois que começam a beber, começam a se aglomerar. Então, assim, tem um pouco de uma indignação do pessoal do setor empresarial por terem aderido a várias das medidas e o descontrole está sendo causado por falta de adesão de outros grupos, especialmente, aí eu vou ser duro, o grupo dos adolescentes aí de 15 até uns 30 anos de idade, que é um grupo que efetivamente entre outubro e novembro abandonou a pandemia. E só que o problema é que essa gurizada, realmente, a maioria deles não vai ter caso grave. Só que eles moram com outras pessoas, eles transmitem o vírus. Então, Jarbas, eu acho que é possível acomodar, claro que com vários cuidados, os desejos econômicos dos desejos da saúde pública. Em alguns momentos nós tivemos bastante problema nisso. Me lembro lá atrás, teve um momento que Pelotas não recorreu da bandeira vermelha e alguns empresários de Pelotas se retiraram do comitê. Eu fui extremamente crítico, pessoas, meus amigos. Eu disse para eles, vocês estão errados. Quantas vezes nós da ciência recomendamos algo e não foi feito e a gente não saiu do comitê, vocês não podem sair. E acabou que, inclusive, voltaram ao comitê. Então, é um desafio grande. Eu acho que Pelotas tem tentado conviver com essas duas demandas. A gangorra, às vezes, pende um pouco mais para cá, às vezes pende um pouco mais para lá. Em alguns momentos houve desequilíbrio, sim. Nós da ciência achamos, em alguns momentos, que houve flexibilizações exageradas, mas faz parte de um jogo de tentativa e erro, que neste momento estamos descontrolados, em outros momentos estivemos melhores. Reitor, o governo do estado foi um dos primeiros, talvez até o primeiro, não tenho certeza disso, a adotar o sistema de bandeiras, né? E agora, pela primeira vez aqui, Pelotas, a região de Pelotas e Bagé, as regiões de Pelotas e Bagé entraram na bandeira preta. Mas cada vez que tem essa troca de bandeira, há uma confusão. A gente vê, as pessoas não sabem se vai ter comércio aberto no outro dia, os comerciantes não sabem o que pode abrir, o que não pode, com que tanto de pessoas podem trabalhar ou não podem trabalhar, enfim, quais atividades estão liberadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse sistema de bandeiras, até que ponto ele é favorável ao controle da pandemia, até que ponto ele ajuda a controlar o vírus, e até que ponto ele mais confunde as pessoas, porque também um pouco tem o sistema de cogestão, aí o sistema de cogestão tinha saído. Aí agora que Pelotas e Bagé entraram na bandeira preta, o sistema de cogestão voltou e Pelotas e Bagé podem, se quiser, ficar na vermelha. Enfim, isso confunde muitas pessoas. Até que ponto isso ajuda no controle da pandemia, até que ponto atrapalha? Espero que a entrevista não se resuma a essa frase que eu vou dizer agora, mas às vezes a gente sabe que quando tu diz uma frase mais polêmica, acaba que só se ouve essa parte. Mas a verdade é que o modelo de distanciamento controlado do governo do Rio Grande do Sul, que começou, como tu bem disseste, como uma iniciativa pioneira e muito bem pensada, se desmoralizou completamente nos últimos tempos. Então tu tens toda a razão, Vinícius. Porque a população não acredita mais no modelo das bandeiras, e não acredita com razão. Quando se começou a politizar e as regiões podem recorrer do resultado do algoritmo, e agora, já que deu preta, vamos voltar para a cogestão. Fica muito evidente, entende? Então, infelizmente, eu acho que o modelo de distanciamento controlado, que, repito, era uma boa ideia, funcionou bem, ajudou a controlar a disseminação do vírus no Rio Grande do Sul por um bom tempo. Agora, de um tempo para cá, ele se desmoralizou. Se desmoralizou perante os gestores, os prefeitos e prefeitas, e se desmoralizou perante a população. A população está confusa e a população não está mais respeitando. Eu posso te garantir, Peraça, se tu perguntar, fizer uma pesquisa epidemiológica como a gente faz, e perguntar para as pessoas assim, a tua cidade está em bandeira vermelha, tu farias um churrasco na casa do teu irmão só com as duas famílias? E depois perguntar se a tua cidade está em bandeira preta,
Tu faria um churrasco na casa do teu irmão? Bandeira amarela. A pessoa te daria a mesma resposta, independente da bandeira que tivesse a cidade. Porque as pessoas não estão mais respeitando as bandeiras porque elas pararam de acreditar nelas. Reitor, um outro tema também dentro dessa questão das bandeiras, quando a Zona Sul encaminhou o recurso nesse final de semana, um dos argumentos principais foi que Pelotas estava se organizando para a abertura de novos 10 leitos. O senhor diria que a abertura desses leitos serão suficientes? Esse número, 10 leitos, é muito pouco? Seria suficiente? Claro que é difícil fazer essa projeção, eu imagino, mas o que o senhor diria com relação a essa criação de mais 10 leitos? Eu começaria dizendo que eu não sou o senhor, mas a própria secretária de saúde ontem, Michele, ela falou no grupo, a Roberta, de que esses 10 leitos eles vão ser rapidamente ocupados. Então, certamente que eles não são suficientes. Eles vão ajudar, eles são muito bem-vindos, mas eles não vão dar conta do problema, eles não vão resolver o problema. A verdade é que, para o tamanho da cidade, Pelotas ainda tem poucos leitos de UTI. A gente estimava lá nos modelos que o nosso grupo fez que em alguns momentos seria necessário cerca de 80 leitos de UTI para a Covid. Acho que nós exageramos, inclusive, mas acho que 20 também é absurdamente baixo. Eu acho que a gente deveria trabalhar tentando chegar perto dos 40 a 50, que foi o que tivemos naquele melhor momento da estrutura hospitalar. Também temos que entender que o fechamento de leitos, eu gosto de dizer isso porque as pessoas não sabem, esse fechamento de alguns leitos também tem uma relação direta com uma mudança de política do governo federal que ocasionou na diminuição de leitos específicos para a Covid. O governo federal, que antes garantia o pagamento do teto, não é bem o termo técnico, não é teto, mas eu estou tentando falar de um jeito que as pessoas entendam. Garantia o pagamento relativo às outras especialidades, mesmo sem elas atingirem as metas, que era necessário para poder mobilizar os leitos para a Covid, alguns meses atrás o governo federal tirou isso. E aí os hospitais ficaram desesperados, porque os hospitais não conseguiriam se sustentar sem reabrir leitos para outras doenças. Então, houve uma mudança de posição do governo federal que atrapalhou e fez com que, em vários lugares do Brasil, se diminuísse a capacidade de leitos específicos para a Covid-19. Reitor, o senhor internamente chega a sofrer também pressão por parte dos seus colegas quanto a decisões que a Universidade Federal tomou ao longo desses meses? Porque essa é uma pandemia também de análise, de interpretação, né? E a Universidade Federal é cercada de especialistas, né? O senhor ouviu, participou de discussões acaloradas, se recebeu críticas? Olha, manifestações? Jarbas, muitas. Quando a gente cancelou as aulas em março, alguns colegas do próprio grupo da epidemia, pelo menos 2 colegas, achavam que era muito cedo para cancelar a aula na UFPEL, em março. Em outros momentos da pandemia, em vários momentos da pandemia, houve críticas às minhas manifestações públicas, dizendo que eu estava muito brando, que eu estava aceitando restrições que na prática eu não deveria. Eu tinha que ser mais rígido ainda do que eu era. Pô, e olha que eu recomendava lockdown. Sinceramente, Jarvis, eu até vou entrar numa parte de uma resposta um pouco mais pessoal disso. Eu acho que só quando acabar a pandemia eu vou conseguir medir o impacto que ela teve na minha vida, diretamente. Tu imaginas, né, Jarvis? Eu fui ameaçado várias vezes. Naquela época que a Michele falou do lockdown, teve gente que se achou na liberdade de me ameaçar pessoalmente, de me ameaçar mesmo. Denunciei na Polícia Federal. As pessoas começaram a lançar boatos de que eu teria sido corrido de restaurante em Pelotas. Isso nunca aconteceu. Algumas pessoas começaram em grupos de WhatsApp, com a presença de amigos meus e de familiares meus, as pessoas diziam absurdos sobre a minha posição.
Claro que tinha a parte divertida, que era o avatarzinho, o lockdown para vocês. Teve também a parte divertida. Mas a verdade, Jarbas, é que eu acho que daqui a um ano eu vou ser capaz de avaliar o quanto que essa pandemia teve uma influência direta em mim. E aí é aturando as porradas, a toda a exposição que eu tive e continuo tendo na mídia, que não é fácil de lidar com ela, toda o cuidado de saber que cada frase que eu digo muitas vezes é mal interpretada. Então, sinceramente, Jarbas, eu acho que isso é uma conversa para a gente fazer uma excelente entrevista no meio do ano que vem, depois que tiver vacina, para tentar entender bem qual foi a influência disso, tanto internamente na universidade, que é a tua pergunta, que obviamente teve muita discussão, quanto para fora, especialmente na relação com a sociedade. E ainda tinha, Jarbas, desculpa, só complementar. Essa data que o senhor fala, na metade... Claro. Não, desculpa, não, só para complementar, ainda teve uma época que tinha o boato que eu ia ser candidato a prefeito, né, Jarbas? Então, tu imagina as pessoas com toda essa loucura ainda achando que eu podia ocupar um espaço político. Então, assim, aí misturou tudo, sofri agressões muito maiores do que eu mesmo imaginaria. Então, só para complementar, assim, eu sempre disse que eu jamais seria candidato a prefeito, mas as pessoas não acreditavam e isso acabou acirrando algumas das agressões que eu fui sofrendo ao longo desse tempo. Quando é que chega a vacina em Pelotas, reitor? Eu tenho dito desde o começo, Jarbas, e esse é um número que eu acho que eu vou acertar na mosca, hein? Quando eu fui entrevistado por vocês pela primeira vez em março do ano passado, eu falei, vacina vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Se eu tivesse que chutar março ou abril, eu acho que eu vou acertar na mosca. Eu acho que nós vamos ter vacina em Pelotas no mês de março, se eu tivesse que chutar. Reitor, o senhor falou agora na resposta anterior que vai para fazer um balanço dos efeitos da pandemia para o senhor e para a universidade daqui a um ano. De certa forma, o senhor está sendo otimista, porque a gente tem visto alguns especialistas e algumas autoridades falando que em um ano a pandemia não se resolve. Em quanto tempo o senhor acha que a gente vai poder voltar ao normal antigo, de ter liberdade de sair para a rua sem máscara, de não precisar falar mais em restrições de comércio, em restrições de circulação? O senhor consegue enxergar num horizonte de tempo que a gente vai poder voltar a essa normalidade? Eu acho que no meio do ano que vem já vai estar normal, sim, Vinícius, tá? Por que eu acho isso? Porque é óbvio que nem toda a população vai estar vacinada até o meio do ano que vem. Mas o vírus vai estar controlado. Vai ter muita gente vacinada e com muita gente vacinada o vírus circula muito menos. O HIV existe, né? A gente aprendeu a conviver com ele. A Zika não parou de existir, a Zika continua existindo. Então, assim, eu acho que a gente também não pode entrar numa coisa de não, a pandemia, nós vamos ficar nesse estado pro resto da nossa vida. Não. A gente vai, depois da vacina, a gente vai aprender a conviver melhor com o coronavírus. E eu acho que posso ser otimista de dizer que no meio do ano que vem, eu acho que a nossa vida vai estar normal. O que significa estar normal? No ano que vem, no meio do ano, eu acho que eu estarei na Baixada assistindo o Chavante na Série B do Campeonato Brasileiro ou na Série A. Acho que vai ser na B, mas se tiver que ser na A também, não vou ficar muito chateado. Reitor, já que está falando em vacinação, que tipo, né, de contribuição a universidade pode dar também à Secretaria de Saúde de Pelotas na organização dos esquemas dessa vacinação, né, de quem terá prioridade? A gente sabe que já estão ocorrendo alguns testes em Pelotas. Não sei se o senhor pode falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, Pelotas já faz alguns meses, Pelotas é um dos centros que está testando uma das vacinas, né? Já faz uns 3 meses que tem gente sendo vacinado aqui em Pelotas como parte da pesquisa, né? A gente também foi procurado por outra empresa para talvez ser centro, aí acabou que não deu certo, a gente acabou testando só uma das vacinas. A UFPEL, então, ajudou na testagem das vacinas, e a UFPEL certamente pode ajudar a prefeitura
na disseminação e no plano de logística para vacinação da população. Mas nesse sentido, Michele, a verdade é que, aí eu vou dizer o Brasil como um todo, o nosso Sistema Único de Saúde ele é muito bom em vacinar. Então, o nosso problema agora é a politicagem e a negociação para adquirir as doses da vacina. Eu não tenho nenhuma dúvida que, em chegando as vacinas em Pelotas, a Secretaria Municipal de Saúde vai conseguir ter um plano rápido de vacinar a população pelotense, claro que começando pelos grupos de risco, o que está no documento do Ministério, profissionais de saúde, idosos, indígenas, no primeiro grupo de risco. Eu acho que deveria ter sido incluído, e me manifestei sobre isso no final de semana, os 20% mais pobres da população, por exemplo, famílias beneficiárias do Bolsa Família, porque é um grupo muito mais vulnerável para essa pandemia, desde o começo, mas na prática eu acho que Pelotas, o Rio Grande do Sul e até o Brasil vão saber distribuir e aplicar a vacina para a população, depois que superada a politicagem que está atrapalhando tanto o plano de vacinação brasileiro. Porque a vacina do lugar tal nós não queremos, porque o governador tal tem vínculo com a vacina. Esse tipo de politicagem, inclusive, me incomodou no final de semana. Eu escrevi um texto que acabou que bombou, né? Depois, não sei, gerou mais de 1000 compartilhamentos e depois gerou uma entrevista no Fantástico, exatamente porque efetivamente esse assunto da politização da vacina está passando de todos os limites da razoabilidade. Reitor, vou aproveitar que a gente está falando da vacina, que já está se encaminhando para o final, mas eu vou botar na tela aqui a pergunta de uma pessoa que comentou no nosso Facebook aqui, já usando esse gancho sobre a vacina. As pessoas estão muito curiosas, né? São tantos tipos de vacina que tem, as pessoas não sabem qual que é a mais efetiva, qual que não é, qual que elas vão ter acesso, enfim, se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, esclarecer sobre os diferentes tipos de vacina. Vamos lá, Alessandro. Então, assim, eu vou falar das 4 que estão mais avançadas. Tem a vacina da Moderna, que é a que os Estados Unidos começou a imunizar a sua população, acho que ontem. Tem a vacina da Pfizer, que é a vacina que a Inglaterra começou a imunizar a sua população ontem, ou anteontem. Tem a vacina da Coronavac, que é em parceria com o Instituto Butantan aqui no Brasil, e tem a vacina de Oxford, que se falava e que agora se fala Oxford/AstraZeneca. A minha primeira resposta para ti, Alessandra, é o seguinte: se chegasse aqui na porta agora alguém com qualquer uma das 4 e dissesse, o senhor quer se vacinar, eu pedia para injetar no meu braço imediatamente. Então, nenhuma dessas vacinas tem risco, nenhuma dessas vacinas não é eficaz, todas essas 4 vacinas, pelo menos, são seguras e são eficazes para controlar a disseminação do vírus. Elas têm diferenças entre elas. A da Pfizer, por exemplo, ela precisa ficar armazenada num frio muito grande, menos 70. Outras vacinas, elas precisam de menos temperatura baixa. Isso, sinceramente, não é o mais relevante agora. O mais relevante agora é que o governo brasileiro deve comprar o máximo possível de doses de cada uma dessas vacinas para conseguir vacinar o máximo possível da população brasileira durante o ano de 2021. É isso que eu acho que é a prioridade desse momento. Mas para a tua resposta direta, Alessandro, eu injetaria no meu braço qualquer uma das 4 sem nenhuma dúvida. Aliás, quando a gente se vacina ao longo da nossa vida, para tudo que a gente se vacina, ninguém nunca perguntou se a vacina é da China, da Alemanha, dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Ninguém nunca perguntou qual era a eficácia ou não era eficaz. Então, assim, não dá para entrar nessa loucura que está sendo criada de negacionismo. Qualquer uma das vacinas, se for aprovada, óbvio, e elas estão no caminho de serem aprovadas, qualquer uma delas vai servir para controlar a epidemia no Brasil. Reitor, vamos encerrando por aqui. O Jarbas está com delay lá e pediu para... Tem mais alguma pergunta, Micho? Eu só queria uma coisinha para complementar com o reitor, por favor. Para ser realmente eficaz esse controle, né, para barrar a circulação do vírus, pelo menos tentar conter a circulação desse vírus, quanto % da população, qual é o mínimo % da população que precisaria estar imunizada para ter o efeito que a gente espera,
de dar uma rompida na circulação desse vírus? O número mágico, Michele, é 70%. 70% da população vacinada praticamente acaba com a circulação do vírus. Mas mesmo quando chegar a 30%, ou a 25%, a 40%, já vai reduzir muito a circulação. Então, quanto mais, melhor. 70% é o número mágico que responde a tua pergunta diretamente. Então, já que o Peraça disse para a gente ir se despedindo, eu queria agradecer, vi que o Jarbas está com um pouco de delay, queria agradecer ao Jarbas, queria agradecer a ti, Michele, queria agradecer ao Peraça. Uma grande satisfação conversar com vocês. Foi uma entrevista bem boa, assim, mais descontraída do que o normal. Acabei até falando algumas coisas mais individuais, assim, e agradecer a vocês pela oportunidade de conversar. E aí, quando a gente conversa assim com mais calma, dá para desenvolver melhor as ideias e as pessoas notarem que quem está falando aqui não é um político e muito menos alguém que está cego defendendo algo tipo um lockdown e esquecendo que as pessoas têm vida, têm que pagar suas contas. Não, eu estou falando aqui com uma visão que tenta conciliar a ciência com a realidade da vida das pessoas. Então, eu agradeço. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, reitor. Muito obrigado pela atenção, por disponibilizar esses 45, 50 minutos de conversa em nome do Diário Popular, aqui de todos os colegas, a gente agradece. E esperamos que a gente não precise conversar muitas vezes mais sobre pandemia, né? Que a gente consiga se livrar dela rapidinho para poder o senhor voltar aí à Baixada, eu conseguir ir a Porto Alegre ver meu Grêmio, a gente voltar à vida normal. Então tá. Obrigado, gente. Grande abraço. Abraço.